Obrigado, primeiramente, pelo convite. Fico muito feliz em estar participando aqui com você, cumprimentar todas as pessoas que estão acompanhando a gente, parabenizar também pelo trabalho, né, que foi feito por você e pelos seus colegas. Assim, é muito importante para a nossa corporação a gente trabalhar com as nossas lideranças. E meu nome é Pedro Aihara, eu sou tenente aqui no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Eu entrei para a corporação em 2012, então ainda estou com um pouco mais de 8 anos de serviço, e aí fiz o curso de formação de oficiais. Em relação à minha formação, eu sou formado aqui pelo Corpo de Bombeiros, né, em Ciências Militares, com ênfase em Gestão e Prevenção de Catástrofes, em Direito pela UFMG, me especializei em Gestão de Projetos pela USP, em Gestão do Risco de Desastre pela Universidade de Yamaguchi, e terminei agora o meu mestrado em Direito também pela UFMG na área de Direitos Humanos. E atualmente, aqui dentro da corporação, eu trabalho no setor da assessoria de comunicação organizacional, cuidando principalmente, né, dessa parte desses processos, da relação da instituição Corpo de Bombeiros, com a imprensa, com a mídia, com as pessoas também, né, com a comunidade. A gente fica gerenciando esse tipo de situação aqui dentro. Uhum. E eu tinha pesquisado, né, e eu vejo tanto que tem de estudo, né, o tanto de inteligência e de técnicas por trás de todo esse trabalho, né, Tenente? A gente conversou um pouquinho antes, né, sobre os temas, e um dos aspectos que a gente prioriza, né, em gestão de pessoas é justamente o aprendizado contínuo. Isso nunca acaba, né? Eu tenho uma grande amiga que fala que a avó dela falava: eu só quero morrer quando você terminar os seus estudos. E isso não existe mais, né? Não tem Vai morrer como nunca, então, né? nunca. Não existe isso de terminar os estudos, né? A gente tem hoje uma expressão na área de gestão de pessoas que é lifelong learning, que é aprendizado ao longo da vida. Então é muito interessante, né, esse estudo, mestrado, especialização, graduação e muita prática também da própria corporação. O aprendizado não acaba, né? Continuamente tem técnicas novas que vocês se aprimoram. Com certeza. Aqui no Corpo de Bombeiros, às vezes até para as pessoas que não conhecem o nosso serviço tão a fundo, elas até se surpreendem, porque é um trabalho, né, que tem um pouco de rusticidade, né, em relação ao nosso salvamento, em relação a toda a preparação psicológica e física que a gente tem que ter. Só que, especialmente hoje em dia, cada vez mais, é um trabalho que ele é profundamente técnico. Então, quando a gente vai atuar numa ocorrência, por exemplo, de incêndio, existem os nossos especialistas aqui que eles sabem toda a questão do comportamento do fogo, quais são os riscos ali associados, e em cima disso eles desenvolvem as melhores técnicas de combate ao incêndio. Quando a gente vai lidar com uma situação de um caminhão com um produto perigoso, por exemplo, com ácido sulfúrico, que ele tomba numa rodovia, existe todo um conhecimento de química ali que precisa ser aplicado para que aquela ocorrência ela seja bem atendida, para que a gente possa fazer um isolamento adequado, para que a gente consiga neutralizar aquele produto. Quando a gente vai para uma situação de uma barragem, por exemplo, a gente tem que ter uma série de conhecimentos de engenharia. Então, hoje, a atividade de bombeiro é uma atividade que ela necessita dessa atuação. A nossa responsabilidade aqui é uma responsabilidade muito grande, porque a gente precisa o tempo todo lidar com a vida das pessoas, aquilo que elas têm de mais precioso. Por isso que essa questão do treinamento, da qualificação constante, é muito importante, porque na nossa realidade as coisas elas mudam muito rápido. Para dar um exemplo simples aqui para que as pessoas entendam, a gente lida muito com as situações de vítima presas às ferragens. E as tecnologias veiculares, elas mudam a cada dia. Então, quando a gente vai fazer um desencarceramento, os nossos profissionais, eles precisam saber onde que pode ser cortado, onde que não pode ser cortado, porque às vezes tem um cilindro de airbag ali que, se ele cortar da maneira equivocada, pode causar uma explosão. Então, essa questão da preparação contínua é muito valorizada aqui dentro, para que a gente sempre tenha profissionais que, de fato, estão em condições de atuar da melhor forma, que não coloquem a vida nem dele, nem da vítima que a gente está ali resgatando em risco. Muito interessante. Realmente a gente tem, né, até umas pessoas brincaram quando eu coloquei nas minhas redes sociais, eles falaram: qual que é a similaridade? Apagar incêndio e o trabalho do bombeiro com o profissional de gestão de pessoas, né? A gente brinca que é um sufoco atrás do outro, né? Trabalhar em recursos humanos. E não é só isso, pelo contrário, né? Tem muita técnica, muito método de trabalho por trás. Eu acho que virou um jargão, né? Apagar incêndio, mas a gente também tem que trabalhar muito na prevenção e na conscientização, né? E esse papel na parte de comunicação, eu vejo que também tem grande relevância nessa parte de conscientização.
assisti algumas entrevistas, né, em que você coloca, né, o cuidado que tem que ter na prevenção, às vezes na época de seca, né, cuidados com acidentes domésticos também. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, né, brincando um pouco com a palavra, né, com o jargão, apagar incêndio, o que vem antes, para não ter que apagar um incêndio? É exatamente hoje o novo paradigma pelo qual todos os corpos de bombeiros do Brasil eles trabalham é justamente essa ideia da gente tirar o foco da resposta, da ação reativa e sim trabalhar com a questão da prevenção. Porque quando o incêndio acontece, quer dizer, né, que alguma coisa não funcionou bem, porque o ideal é que a gente não chegue até esse estágio. Por isso que todos os setores, né, da corporação, eles são muito voltados hoje para que a gente não precise chegar essa situação. E como que a gente faz isso? Primeira coisa, a questão da legislação. Então, existe um trabalho muito forte dos corpos de bombeiros em relação à fiscalização das edificações, para ver se elas têm todas as medidas preventivas, se as saídas de emergência estão ok, se os extintores estão funcionando, se aquele lugar ali é adequado para o tipo de atividade que se desenvolve ali, e também essa questão de um conhecimento de conscientização de prevenção. Alguns projetos muito legais que hoje nós temos aqui no Corpo de Bombeiros, um deles é o Bombeiro nas Escolas. Como que é esse bombeiro nas escolas? Uma série de bombeiros militares, eles vão para escolas, né, de ensino fundamental, trabalhar com aquelas crianças ali conhecimentos preventivos. A criança ela saber que ela não pode mexer com determinadas coisas, que tipo de acidente vai acontecer se ela se envolver naquilo dali, qual que é o primeiro socorro, qual que é a ação que ela tem que ter numa situação como aquela, e isso vai fazendo, né, com que a gente tenha uma criança, um adolescente, um adulto mais tarde, que ele sabe se portar, ele sabe ter um comportamento, uma postura preventiva. Isso evita muitos problemas, isso evita muitos acidentes, e é um trabalho que é muito difícil, é um trabalho de formiguinha, ele tem que ser ali, somado a qualquer dia, e aqui a gente, na parte de comunicação também, a gente tenta trabalhar isso o tempo todo para que as pessoas elas passem a reparar nisso. Infelizmente, né, às vezes as pessoas elas só prestam atenção no acidente quando ele já aconteceu. Então é aquele típico caso, né, da pessoa que está ali, pega o carro ali, vai para a estrada e às vezes acaba se envolvendo no acidente ali porque o sistema de freio dela não estava adequado. E ali quando o acidente já aconteceu, ela se pergunta: poxa, eu devia ter olhado isso daqui com mais calma, eu devia ter feito uma revisão mais adequada do meu carro. Então o nosso papel no setor aqui de comunicação é a gente suscitar essas questões para as pessoas perceberem, né, que investir em prevenção, que elas pensarem no acidente, na crise, no problema antes que ele aconteça, vai garantir com que ela mude a postura dela e essa mudança de atitude salva muitas vidas. Agora, só para a gente citar um exemplo, que a gente está numa época de quarentena, a gente está com um índice bem expressivo de acidentes domésticos, né? As pessoas elas estão ficando mais tempo em casa, então é natural que o número aumente, só que esse número está aumentando exponencialmente. E muitos desses acidentes, eles envolvem crianças. Às vezes a criança está ali, né, acaba mexendo com um produto de limpeza, ingerindo ali alguma coisa que não pode ingerir, se queimando ali na cozinha. E muito, né, se não todos esses acidentes poderiam ser evitados, se aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, aquele responsável ali, ele pensasse nisso um pouco antes. Quais riscos existem no meu ambiente? Como que eu posso fazer para modificar isso? E aí a gente não precisa chegar ao ponto do seu filho, da sua pessoa querida ali, estar ali numa situação de risco e a gente precisa atuar. Perfeito, perfeito. E trazendo um pouco para o lado da minha atuação, né, em gestão de pessoas, a gente também tenta fazer muito isso, em conversar com os líderes, conscientizar, uma aproximação com a equipe, até para evitar, né, um desgaste de um pedido de demissão, de uma demissão, tratando as pessoas, né, de fato como humanos e não como recurso. É um jargão que eu tenho colocado muito em prática, tirando esse peso de um recurso. Assim como vocês trabalham, como cada vida importa muito, não é um número, não é uma vítima, então não é um resgate, é uma pessoa que tem nome, sobrenome, família. Isso também a gente tem visto muito, né, em alta nos profissionais de gestão de pessoas, em resgatar isso. Cada profissional não é um número de matrícula, um número de identidade. É um pai de família, é uma mãe de família, que tem sonhos profissionais, sonhos pessoais. Então a relação de trabalho também envolve algumas prevenções, para não chegar a um desgaste e também quebrar aquele contrato de trabalho. É claro que a gente está falando, né, de cenários assim similares, de um aspecto até negativo, né, de um acidente, de uma morte, de uma demissão. Mas eu gostaria também que o senhor, né, nos relatasse, é claro que ficou muito forte a sua imagem e a sua voz em relação a Brumadinho, né, todos nós sabemos muito bem disso, né, que é
uma situação muito delicada que vocês estão presentes até hoje na cidade, né? Com muito cuidado, com muito respeito aos profissionais e também a todas as famílias, né? Ainda no resgate aos corpos. Isso assim, é lindo de ver, né? A dedicação de vocês. Mas também para a gente deixar alguns aspectos positivos da atuação. Assim como nós, profissionais de gestão de pessoas, temos aspectos, né, às vezes de um desligamento, também participamos de promoção, admissão, momentos alegres na vida e a carreira das pessoas. Gostaria que o senhor citasse aqui para a gente algum aspecto também bem positivo, um resgate bem sucedido, ou um nascimento, né, que teve que agir em um parto de emergência, alguns aspectos também, lembranças felizes, né, deste trabalho. Olha, acho que talvez a ocorrência, né, que ela gere, assim, acho que a maior sensação de gratidão, assim, de bênção realmente, né, eu acho que é a ocorrência quando a gente consegue viabilizar um parto, né, acho que o nascimento de um ser humano é uma coisa mágica, é uma coisa linda para quem já presenciou, sabe, o tanto de emoção, enfim, é um momento acho que muito singular. Eu já tive a felicidade de estar em ocorrências assim, né, por mais de uma vez, já participei de 3 partos durante a minha carreira e foram momentos muito mágicos porque você está participando ali do momento mais sublime, do momento mais especial para uma série de pessoas, né? Para aquela mãe que está ali, para o pai que está acompanhando, para a própria criança. E quando você sabe que por meio, né, de forma muito humilde, de forma muito serena, por meio do seu trabalho, você pode contribuir de alguma forma para que aquilo dali desse certo, eu acho que a gente tem essa sensação muito imediata do retorno, né? Quando eu falo, às vezes as pessoas me procuram porque elas querem ingressar na carreira do Corpo de Bombeiros, né? Não somente eu, como os meus colegas, e geralmente uma coisa que a gente sempre fala como um aspecto extremamente positivo do nosso trabalho é essa sensação imediata que a gente tem do efeito do nosso trabalho. Todas as profissões são importantes, todas as profissões elas são fundamentais para o funcionamento da sociedade, só que algumas profissões, pelo fato de nós estarmos em contato direto com as pessoas, a gente consegue perceber muito nitidamente e muito imediatamente o resultado do nosso serviço. E aí quando você chega ali, consegue entregar aquela mãe ali no hospital ali, já com seu bebê em segurança ali, tendo sido bem atendida, eu acho que isso é uma coisa muito mágica. E um outro aspecto muito importante do nosso trabalho, que é muito especial, são os laços que a gente constrói com as pessoas, né? Você citou a questão de Brumadinho, e lá em Brumadinho assim, eu me conectei a várias famílias de parentes, de vítimas, né? De pessoas que estiveram envolvidas, infelizmente, nessa situação. E quando a gente sente, né, aquele carinho genuíno, aquele carinho verdadeiro, que aquelas pessoas de fato estão ali torcendo, orando, né, pela equipe que está lá, pela instituição, que reconhecem que a gente está fazendo aquilo dali com o maior envolvimento, o maior comprometimento possível, acho que você constrói uma conexão que ela é muito valiosa. Isso daí tem muito valor, né? Nem tudo o dinheiro paga e certamente assim, não existe satisfação maior para um bombeiro militar, para uma pessoa que trabalha com urgência e emergência, você perceber assim, a gratidão no olhar daquelas pessoas que você pôde de alguma forma ajudar. Lembrando que muitas vezes, em várias situações, nós não alcançaremos o resultado ideal, mas dependendo da forma como a gente faz isso, a gente consegue construir um legado muito importante. Muitas vezes a gente vai ali para uma busca de uma vítima, né? Não só em Brumadinho, mas em várias outras operações de uma pessoa desaparecida. E às vezes essa pessoa pode ser encontrada sem vida, evidentemente não é isso que a gente quer, né? Enquanto instituição, enquanto profissional, mas às vezes são uma série de condições que estão fora do nosso controle. Dependendo do tipo de ocorrência, né? Da situação que aconteceu com aquela vítima, nem sempre é possível salvá-la. Mas mesmo quando não é possível salvá-la, coadunando com isso que você disse, né, da importância de você sempre, quando encontrar com outra pessoa, você ser, em primeiro lugar, né, uma outra alma humana, quando você tem essa sensibilidade de perceber, desconectar a dor do outro, né, e de realmente compadecer disso de uma forma genuína, de uma forma que a pessoa percebe ali que você está ali como profissional, mas que você também é solidário àquela dor, as pessoas elas percebem isso, né? E quando a gente percebe essa similaridade no outro, a gente consegue se conectar. Hoje a gente está atendendo a mãe, a esposa, a filha, o filho de uma pessoa que a gente não conhece. Amanhã pode ser a nossa mãe, a nossa filha, a nossa esposa, uma pessoa querida. E é sempre importante a gente manter essa sensibilidade. Acho que um bombeiro ele tem que ser um profissional técnico, evidentemente, mas ele tem que também ser um profissional sensível para perceber ali que as pessoas elas não têm só demandas técnicas. Elas precisam ali, né, ser resgatadas, localizadas, serem salvas em determinadas situações,
mas elas merecem, né, toda também a atenção, todo o respeito do mundo, em termos de um acolhimento fraterno, em termos ali da gente compreender que aquela pessoa está num dia muito difícil, está numa situação muito delicada, e um profissional que ele trabalha diretamente com pessoas, né? Seja enquanto bombeiro, seja enquanto professor, seja enquanto juiz, advogado, enfim, não importa a sua profissão, mas se você tem contato direto com pessoas, você não pode se esquecer disso, porque senão acho que você corre risco de ser um profissional um pouco incompleto e acabar sendo insensível na sua tomada de decisão à medida que você não considera, né, nem as pessoas com as quais você está lidando, nem também, às vezes, seus próprios colaboradores. A gente ter essa visão sistêmica é fundamental e a gente só consegue ter essa visão sistêmica se a gente leva para o nosso dia a dia aquela velha história de ter um cuidado com o próximo, né, de poder lhe dar o máximo de atenção, de atender e de cuidar daquela pessoa como a gente gostaria de ser atendido, como a gente gostaria de ser cuidado. Perfeito, perfeito. E falando também, né, do autocuidado, né, de cuidar do outro, cuidar da família, de uma vítima, de uma situação. Também não deve ser muito difícil, né, ter uma conscientização do autocuidado, né? Vocês dentro da corporação terem esse momento, esse respeito interno de pensar, estou no meu limite, seja físico, seja emocional, pedir ajuda, acionar, né, outros recursos, enfim. Tem momentos também que não dá, não é uma palavra herói, né? Ficou muito marcada, mas não dá para ser herói, né? Tem que ter limite, tem que ter respeito pelo próprio limite técnico de recursos e também limite emocional. Como vocês têm lidado com isso, né? Com como restabelecer um equilíbrio emocional interno, né? A cada operação, a cada situação vivida. É uma coisa que é importante nós dizermos é que o Corpo de Bombeiros ele não é uma instituição, não é uma corporação de super-heróis. Aqui, e a posição de um super-herói, ela não é nenhuma posição que é segura, que ela é adequada ao trabalho. São profissionais treinados, são profissionais capacitados, mas que, como qualquer outros profissionais, estão sujeitos a questões envolvendo o adoecimento mental. São pessoas também que têm seus problemas pessoais, que têm seus problemas de relacionamento, que têm todo tipo de dificuldade. E quando a gente percebe, né, que ser um bom profissional não está relacionado a você negar, a você, né, não querer reconhecer a existência dessas falhas, dessas dificuldades que acometem qualquer pessoa nas suas vidas pessoais, mas sim de reconhecendo isso, você saber como lidar, você saber tratar isso, certamente isso ajuda no nosso dia a dia. Aqui no Corpo de Bombeiros nós temos um programa que é muito importante, que é o nosso programa de saúde ocupacional, o nosso PCO, que, né, anualmente, bianualmente, todos os nossos militares, independente de apresentarem algum tipo de problema ou não, eles passam por avaliações médicas e psicológicas. E aí, nessas avaliações, o pessoal vai verificar se aquele profissional ele está ok, se ele está em condições tanto físicas quanto psicológicas de trabalhar. Porque eu não posso salvar alguém, não posso ajudar outra pessoa se eu não estiver bem, né, comigo mesmo. Então, se eu tô... E aqui a gente tem um cuidado muito grande dentro das nossas equipes, porque todos os trabalhos que nós fazemos aqui são trabalhos em grupo, em equipe. A gente nunca faz um resgate sozinho. A gente brinca aqui que a nossa menor unidade é a dupla. A gente sempre trabalha no mínimo ali em dois. E aí eu tenho que cuidar do meu colega também, não só por uma questão, né, de respeito a ele, mas também porque numa operação, a minha segurança, também a minha vida, também depende da capacidade, do cuidado dele. E quando a gente consegue, né, fazer essa questão de um cuidando um do outro o tempo todo, né, essa preocupação genuína, a gente consegue ter um clima organizacional que é muito saudável. Ontem o Corpo de Bombeiros ele completou 109 anos e a gente fez, né, algumas lives pelo canal oficial aqui do Corpo de Bombeiros. E aí foram chamadas uma série de pessoas de setores diferentes da corporação para participar. E por que eu estou falando isso? Porque é muito bom e assim, eu me senti muito orgulhoso, muito feliz de estar compartilhando, né, aquele espaço com colegas tão empenhados, com colegas tão gabaritados. E realmente, numa operação, se eu precisar, né, ele morrer por um outro colega, eu vou fazer isso e tenho certeza que eles também fariam isso, porque assim, quando a gente compartilha de um mesmo propósito, quando a gente compartilha de uma mesma missão e todo mundo entende realmente por que a gente está ali, a gente consegue passar por essas dificuldades, que são muitas, né, que foram objeto da sua pergunta, de uma maneira muito mais fácil. E aí quando a gente vê, às vezes, que um colega está mais afetado,
quando a gente vê que às vezes uma pessoa ele não está tão bem, a gente vai ali prestar, né, aquele apoio àquele colega, se for necessário, a gente encaminhá-lo, né, para um serviço profissional. O que a gente não pode fazer é esconder o problema. A gente tem que lidar de frente com o problema. E aqui, felizmente, né, dentro da estrutura do Corpo de Bombeiros, existe uma equipe muito qualificada, né, tanto de médicos, de psicólogos, de dentistas, de fisioterapeutas, enfim, toda uma equipe de saúde que ela é preparada para atender às nossas demandas específicas. A importância de termos, né, psicólogos específicos aqui do Corpo de Bombeiros é porque eles entendem a nossa realidade, os nossos traumas, as nossas dificuldades. Às vezes, para um pai, né, que ele sempre atendeu todas as ocorrências ali, ocorrências gravíssimas ali, e nunca teve nenhum tipo de problema, às vezes ele pode ir para uma ocorrência em que ele vai atender uma criança que é parecida com o filho dele. E às vezes aquilo dali vai gerar né, algum tipo de gatilho nele. A gente tem que ter essa percepção de que isso pode acontecer com qualquer pessoa, que está tudo bem isso acontecer, e caso aconteça, a gente vai trabalhar para a gente restabelecer aquele profissional da melhor forma, com todo o assessoramento profissional da nossa equipe médica e psicológica, para que aquela pessoa possa estar em condições de sempre fazer um bom serviço. Perfeito, tem que sim que ter essa conscientização em equipe. E a gente aproveitando, né, em setembro, né, começamos agora o mês, é o mês de prevenção e combate ao suicídio, né, falando especificamente de saúde mental, é uma atuação pesada que vocês também estão na linha de frente. E a gente, como né, profissionais da área de gestão de pessoas, profissionais que atendem corporações, né, como profissionais CLT, de RH, ou mesmo prestadores de serviço, a gente tem que ter muito esse olhar também do adoecimento físico, às vezes é um LER, né, alguma situação de desgaste físico que o operador de uma máquina, de um equipamento está exposto, isso tem que ser olhado em conjunto com a saúde, né, ocupacional e também com principalmente o desgaste emocional, a saúde mental. E a gente sabe que grandes, né, problemas surgem no ambiente de trabalho, então um desgaste emocional, seja de uma promoção que não aconteceu, seja de um desligamento, seja de algum ambiente muito tóxico, a relação com os colegas ou com o líder, isso adoece. E isso vai uma doença que começa no trabalho e ele se estende, né, pela família e é uma situação muito delicada. Então, o cuidado que nós da área de recursos humanos, né, não gosto dessa palavra, mas é a área que as pessoas conhecem mais, a área de gestão de pessoas, tem que se atentar muito em prevenir desgastes que gerem esse adoecimento mental também. Em relação a essa situação, como você disse, né, a gente entra no setembro, né, que é o mês de prevenção ao suicídio. O suicídio hoje ele é uma das maiores causas de morte, né? Assim, tem índices realmente alarmantes. E nós aqui no Corpo de Bombeiros, nós lidamos isso também como resposta a isso. Diariamente nós somos acionados para ocorrências de tentativa de autoextermínio, e a gente tem uma preocupação que isso a gente pode tanto atender uma situação dessa, né, para uma pessoa que a gente não conhece, quanto um militar, um colega nosso de trabalho, pode estar envolvido, né, numa situação dessa, num processo muito avançado, muito intenso de depressão e todas essas questões de adoecimento mental. O que a gente sempre, que é o que a gente tem tentado trabalhar aqui na corporação por meio dessas iniciativas, primeiro, né, a gente não tentar camuflar o problema, né? O adoecimento mental ele acontece, ele pode acometer com qualquer pessoa, e a gente tentar desconstruir aquela ideia da pessoa que procura, né, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento profissional, como aquela pessoa problemática, como aquela pessoa, né, infelizmente as pessoas só assim, aquela pessoa é doida, não se procurou um psicólogo. Não, a gente realmente pode ter os nossos problemas, e se a gente pode ter os nossos problemas, não existe nenhum tipo de demérito em você procurar uma pessoa que estudou, que se especializou no tratamento daquilo dali, né? A maioria das pessoas que cometem suicídio, né, existem vários estudos sobre isso, não é porque elas querem tirar a própria vida, é porque realmente elas não conseguem enxergar a capacidade de resolução de problemas como sendo maior do que o próprio problema. E às vezes a morte acaba sendo a única saída que elas conseguem enxergar naquele momento. Então, por isso que é importante ali procurar um serviço profissional para que ela possa ser adequadamente, né, aconselhada, tratada. E nós também somos corresponsáveis pelo clima organizacional que a gente constrói. Então, eu sempre estou preocupado com o bem-estar do meu colega, né? Como você disse, né? Não é só um recurso humano, né? São pessoas, são humanos. E eu estou ali com o meu colega, eu quero ali que ele esteja bem, que ele seja satisfeito com o trabalho dele. E como que eu posso fazer isso? Né? Estabelecendo espaços de diálogo, né? Conversando, dando a liberdade para que ele possa se expressar
colocar ali quais são as dificuldades, quais são as potencialidades dele, construir esse clima realmente de conversa, a gente consegue construir soluções conjuntas, mesmo no nosso ambiente de trabalho ou familiar, e com isso essa pessoa ela se sente mais protegida, mais acolhida, mais capaz de enfrentar todos esses problemas. Então, assim, acho que todo mundo pode ajudar a combater esse problema e, com certeza, acho que a gente se mostrar disponíveis para certas conversas, eu acho que é um passo importante nesse caminho da prevenção. Perfeito. Eu acho que a gente fecha aqui com 3 competências, né, que é o que eu tenho trabalhado com essa do relacionamento, que eu gostaria até de resgatar e fazer uma amarração, né? Nós abrimos falando de competências técnicas, de muito estudo, método, estabelecendo como trabalhar, né? Além o entendimento e a prática, é isso que leva ao aprendizado, tanto o estudo quanto a vivência. Também falamos dos aspectos agora, né, de relacionamento e conexões. Como que estar em contato, em ter empatia, em ter proximidade com o colega e com a pessoa que você está em contato no atendimento é fundamental. Então, o lado emocional, o autocontrole, o cuidado com o outro e habilidades técnicas. E essas habilidades técnicas, né, a gente sabe que para profissionais de gestão envolve muito também conhecimento de tecnologia. Hoje tem sido, né, muito falado quanto a gente pode aplicar tecnologia no nosso trabalho. E isso também facilita um pouco, né, alguns postos que são adoecedores. Então, a gente vê, né, é claro que são vários dilemas em relação a isso, mas postos de trabalho que são adoecedores vão ser eliminados com o uso da tecnologia. Então, atividades manuais, atividades de um desgaste mental muito grande, por exemplo, um teleatendimento, né? Também atividades em que o risco mesmo de uma pessoa se machucar, esses postos vão ser eliminados e vão ser utilizadas tecnologias adequadas. Da mesma forma, né, eu gostaria de ouvir do senhor como que tem sido a tecnologia aplicada nas atividades do grupo, né, do Corpo de Bombeiros. Como que vocês têm percebido isso? São drones, são equipamentos de geolocalização, enfim, que também eliminam exposições a risco. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso também, da tecnologia aplicada. Com certeza. Ela não precisa me chamar de senhor, não. Eu tenho 27 anos. Mas em relação mas em relação a Porque isso hoje o daí, senhor já me falou, eu vou tentar. Vou chamar de tenente, então. Tenente. a gente está um bate-papo entre amigos aqui, fique tranquilo. Obrigada. Em relação a isso, uma preocupação, o que a gente sempre fala quando a gente vai atender uma ocorrência, um desastre? A gente não pode aumentar aquela tragédia, aumentar aquele desastre. Então, se eu vou ali para resolver um problema de um acidente que tem 7 vítimas, eu não posso fazer com que o meu bombeiro ele se torne a 8ª, a 9ª vítima. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, não só com a segurança daquelas pessoas, mas também com a segurança dos meus próprios colegas de trabalho e com a minha segurança, porque eu também, né, tenho uma família para voltar no final do expediente e eu também tenho a consciência de que se acontecer qualquer coisa com o meu colega ali de trabalho, né, a pessoa que está ali dividindo o meu cotidiano todos os dias, quem vai ter que entregar uma bandeira dobrada porque às vezes ele se acidentou, ele faleceu numa operação, sou eu. Então é uma responsabilidade que faz parte do nosso dia a dia. Por que eu estou falando isso? Porque existe o tempo todo uma preocupação muito grande com a nossa segurança nas operações. Quando a gente fala de bombeiro, a gente pensa evidentemente numa profissão que é muito arriscada. E é lógico que pela nossa própria tarefa, a gente se expõe ao risco mais do que a maior parte das profissões. Mas isso não quer dizer que a gente se expõe a esse risco de maneira, né, descontrolada. A gente se expõe a esse risco de maneira controlada. E aí que entra a tecnologia. A gente associa todo tipo de tecnologia, né, que é possível, que é viável, para a gente conseguir expor menos o nosso militar ao risco. Então hoje, se o nosso militar ele vai atender uma ocorrência aqui no Rio Arrudas, aqui em Belo Horizonte, onde ele vai trabalhar em uma água contaminada, ele não vai entrar de qualquer jeito naquele local. Ele vai vestir um roupão, né, que é um roupão que isola realmente a pele, todas as mucosas dele, para que quando ele tenha contato com aquela água contaminada, aquele material contaminado não entre em contato diretamente realmente com esse tipo de pele, de órgão, e a gente aumente o risco de algum tipo de doença, de contaminação. Quando a gente vai, por exemplo, para uma operação de um rompimento de barragem, a gente vai utilizar uma série de equipamentos específicos e também vai fazer um controle médico. Então eu cheguei lá, eu vou fazer uma sorologia, né, do meu sangue para ver como que estão os meus níveis, né, de metais, de outras indicativos, e quando eu saio de lá eu também faço esse controle para ver realmente se caso eu tive alguma alteração, eu já fazia algum tipo de tratamento.
E hoje, felizmente, a gente vive, né, um cenário onde existem muitos recursos que aumentam a nossa segurança no trabalho. Quando a gente vai para as operações, por exemplo, você citou a questão do drone, né? A gente está numa época que a gente está tendo muitos incêndios florestais. E o que acontece às vezes no incêndio florestal? Dependendo do local onde a gente está, especialmente aqui em Minas Gerais, onde a gente tem um relevo, né, de muitas serras, de muitos morros, às vezes a gente tem uma mudança muito brusca na direção do vento e aquele incêndio, né, aquela frente ali de queimada ali pode acabar atingindo um bombeiro militar. E aí o drone, por exemplo, ele vai fazendo esse monitoramento para entender para onde que aquele incêndio está evoluindo, se ele coloca em risco alguma das equipes que às vezes está lançado de uma forma mais avançada. A gente também, né, os nossos próprios equipamentos de proteção respiratória. Antigamente, né, muitos bombeiros, eles tinham às vezes algum tipo de problema respiratório porque não existia esse tipo de equipamento. Hoje, quando o bombeiro ele vai entrar no incêndio, existe um equipamento, um cilindro ali com ar respirável, que quando está ali no final do cilindro, aquilo dali vai apitar, indicando que ele precisa sair e recarregar aquele cilindro. O nosso roupão de incêndios, nossos capacetes, eles garantem proteções, né, que chegam ali a 400, 500 graus. Então, tudo isso para que a gente possa fazer aquele resgate, mas que a gente não se transforme em uma nova vítima. Mas é sempre importante a gente lembrar que a tecnologia, ela serve para complementar o nosso trabalho. Não adianta eu ter todo o recurso do mundo, todo tipo de tecnologia, se eu não tiver ali à frente ali um profissional apto a gerenciar todas aquelas informações, todos aqueles recursos, né? Eu estava ontem conversando com um grande profissional aqui do Corpo de Bombeiros, que ele é o Major Josias, e ele está lá em Brumadinho agora fazendo a gestão de uma série de informações de processo. E lá ele tem recursos disponíveis, né, que fazem desde modelos matemáticos para entender como os fluxos de lama eles se comportam, até questões, né, de equipamentos para monitorar ali onde existem pontos de concentração de metal. Mas de nada vai adiantar todo esse tipo de aparato tecnológico se eu não tiver um ser humano ali, uma pessoa que ela tem um conhecimento técnico, um conhecimento humano suficiente para poder gerenciar tudo aquilo dali, para entender que aquela informação vai ser utilizada dessa forma, que aquele recurso vai ser gerenciado daquela maneira. Não existe nenhuma tecnologia do mundo, a gente brinca aqui, né, que substitua um bom bombeiro. Porque quem sempre vai coordenar a maneira que aquilo dali vai ser aplicado, como que vai ser feito, vai ser uma pessoa humana. Então, um profissional que a gente encara aqui como um bom profissional, né, um bom oficial, um bom praça, é aquela pessoa que sabe utilizar aquilo dali de uma forma a melhorar a efetividade do trabalho dela, mas de maneira nenhuma a substituir realmente aquilo que a gente faz. Perfeito, porque a conexão e a proximidade, o relacionamento continua. Eu escutei uma frase que eu gostei muito, né? O algoritmo dá a resposta, mas é você quem faz a pergunta. Então, como você vai usar os dados que estão sendo gerados, né? Você que tem que pensar sobre isso para utilizar o dado. Então, assim, a gente tem muitos recursos, um debate, né, um dilema muito forte na área de gestão de pessoas, em que a gente eliminando postos de trabalho, elimina empregos e prestações de serviço, né? Não falando só do emprego, carteira assinada, mas uma prestação de serviço. O próprio Drone, por exemplo, ele vai eliminar em pouco tempo alguns postos de pessoas que fazem uma logística, né? um entregador, um correio, enfim. A gente pode ter uma substituição de uma prestação de serviço e também de empregos com a utilização da tecnologia. Por outro lado, ela também vem para nos preservar, né? Para poupar uma exposição a risco desnecessário. E é interessante que assim, a gente vai daqui a pouco caminhando para o final, mas eu já volto ao início da nossa conversa, que foi sobre o lifelong learning, como é importante o aprendizado contínuo. Porque se antes eu tinha uma atividade feita manualmente e hoje eu tenho essa atividade com um equipamento, com uma instrumentação, eu poupo o tempo do profissional que está fazendo aquele trabalho e ele passa a ser demandado para outras questões. E aí sim o aprendizado contínuo é necessário. Se eu deixo de fazer o que uma máquina está fazendo, o que eu passo a fazer então? Então, o aprendizado contínuo de como utilizar os equipamentos e como eu, profissional, entrego valor no meu trabalho. Porque eu não preciso mais atuar como eu atuava. Eu tenho que fazer diferente. E como é esse diferente? Por onde começar esse diferente? Então, acho que é muito significativo, né? Retomando o início da nossa conversa, quantas formações, né, o senhor, o tenente tem, quantas graduações, especializações, e eu achei muito interessante que tem, né, uma base do direito. Eu até gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre esse ponto de como o direito influenciou a sua carreira, o mestrado em direito, um pouco sobre isso também, voltando à origem da nossa conversa,
que é a necessidade de conhecimento e de aprendizado constantemente. Olha, é até curioso, porque aqui no Corpo de Bombeiros Militar, nós temos profissionais com as formações mais diversas e curiosas possíveis. Porque acho que hoje, o mundo atual, o profissional que é necessário é justamente um profissional que ele consegue lidar, né, com essa realidade que está mudando o tempo todo. Então, a gente acaba utilizando elementos de várias áreas do conhecimento que são diferentes. Então, aqui dentro do bombeiro, nós temos pessoas que são educadores físicos, nós temos pessoas, né, que são designer gráficos, nós temos pessoas que são pedagogas também. Embora o requisito do concurso não seja esse o requisito do concurso, a gente tem pessoas que têm formações das áreas mais diversas, porque os interesses das pessoas são diferentes, os interesses pessoais, e tudo isso enriquece o nosso trabalho. E por que que enriquece? Porque as conexões humanas, elas são feitas de formas, né, que são muito específicas. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui profissionais que são pedagogos, por exemplo, que se interessam por essa área. E, a princípio, pode parecer uma área que não tem nada a ver com o corpo de bombeiros, com a atividade que a gente desenvolve. Mas, na verdade, tem tudo a ver, porque aquele profissional ali que é formado em pedagogia, geralmente ele vai dominar uma série de questões de competências relacionadas, né, ao contato com o outro, a ser ali realmente atencioso, didático naquilo dali que ele está falando, a saber, né, cuidar daquele processo ali, que vai ser fundamental numa ocorrência onde ele vai lidar com populações, com comunidades, com famílias que estão em situações extremamente delicadas naquele momento, e dependendo da maneira como é feita aquela abordagem, como é feito aquele contato, a gente pode ter um resultado ótimo ou um resultado catastrófico da ocorrência. No meu caso, eu me interessei, né, pelo direito, porque o direito ele aborda muito essa questão do conflito social, da desigualdade, de você entender realmente essa sistemática, né, das relações sociais. E o nosso serviço aqui no Corpo de Bombeiros, ele é um serviço que ele é importante para toda a sociedade, mas ele é fundamental justamente para aquelas parcelas menos favorecidas, menos privilegiadas da população. Uma pessoa que no Brasil, que é um país, né, que infelizmente a gente conta com tantas desigualdades, o nosso serviço ele vai ser imprescindível para aquela pessoa que não tem acesso, às vezes, a um carro para poder ir para o hospital quando ela sofre um acidente, que não tem um plano de saúde, que mora num bairro onde não passa, né, um ônibus, onde não tem um táxi, ou às vezes ela não tem condição para isso. A gente vai fazer toda a diferença do mundo para essas pessoas. Não que a gente não faça para outras, mas essas outras pessoas mais privilegiadas, às vezes elas têm um grau de recurso maior e têm outras alternativas. E aí, quando a gente, né, no direito, quando a gente consegue entender, né, por que que essas situações acontecem e a nossa responsabilidade de tentar diminuir esses abismos sociais, a gente consegue executar a nossa função, o nosso trabalho todos os dias com uma consciência social maior, respeitando profundamente aquelas pessoas que nós estamos atendendo, porque a gente sabe que muitas delas, a maioria ou talvez todas, estão às vezes numa condição mais fragilizada, não porque elas querem, não porque elas desejam aquilo dali, mas é porque realmente às vezes elas foram cerceadas em relação a determinadas oportunidades, porque elas têm trajetórias de vida muito específicas. E aí, quando a gente tem a consciência disso, a gente consegue trabalhar de uma maneira ainda mais respeitosa, com um nível de atenção e de cuidado muito maior. E também, né, eu continuei nessa área do direito, depois eu fiz meu mestrado na área de direitos humanos, porque quando a gente fala de direitos humanos, tem tudo a ver, né, com aquilo que a gente faz no Corpo de Bombeiros. Quando a gente trabalha bem aqui no Corpo de Bombeiros, a gente garante todos aqueles direitos, né, garantias fundamentais que estão lá na Constituição, no que dizem respeito, né, à questão do direito à saúde, do direito à dignidade, do direito às pessoas poderem desfrutar realmente de uma vida plena. E aí a gente consegue fazer, né, apesar de todas as dificuldades, todos os obstáculos, fazer o nosso trabalho com um nível de compromisso muito maior. Além, evidentemente, né, dessa formação nos possibilitar começar a reparar em determinados assuntos, em determinadas temáticas, a gente consegue pensar como que a gente pode tornar o nosso próprio ambiente aqui de trabalho um ambiente mais igualitário, com menos preconceito, que promova mais a questão da igualdade, né? Todas as instituições, elas precisam passar por evoluções que são muito importantes e certamente a gente investir academicamente nos nossos integrantes enriquece esse ambiente de pluralidade e permite uma corporação mais forte, mais saudável. Nossa, com certeza. E até falando da corporação, gostaria de deixar aqui também o agradecimento e meu abraço, Major Rubens, Major Carmo, Tenente Soraya, Capitã Luciana, que estiveram com a gente, né, comigo e com a Isabela, nesse trabalho, uma equipe brilhante, uma equipe assim, muito alto nível. Assim, vocês estão de parabéns com a equipe que puxou esse projeto, né, com a gente. Parabéns a todos que estão aí
participando Eles dessa. são bacanérrimos, hein? Todas as pessoas que você falou aí, assim, a Soraya, ela é até da minha turma de aspirantes, assim, são pessoas muito conectadas. Eu acho que isso mostra um pouco como que a gente está caminhando bem, como que a gente está evoluindo, né? Porque igual a iniciativa desses profissionais em se preocupar, né? Em formar melhor as nossas lideranças, em aprimorar essas competências, acho que mostra a ideia de como todos nós, independente da área, né? Trabalhando com resgate, com Uhum. psicologia, trabalhando, né? Com qualquer área que seja, a gente precisa pensar sobre isso, né? Liderar pessoas, né? É fundamental, independentemente da área. Perfeito. E também, claro, a todos os participantes, né, que se dispuseram a ouvir, a abertura de querer aprender algo mais, em contribuir, né? Foi bem significativo esse trabalho com a turma. Espero que outros venham. E eu sei que, né, a gente já está aí caminhando para o encerramento, daqui a pouco o Instagram inspira a gente aqui. Gostaria de pedir, né, que o tenente colocasse, né, as suas últimas palavras, né? Tem vários comentários aqui de parabéns, pessoas perguntando sobre concurso, né? Elogiando o trabalho da equipe, enfim, tem vários comentários muito positivos. E eu gostaria, né, de deixar aqui agora alguns minutos para uma fala livre, alguma fala, né, o que você gostaria de deixar aqui para quem está nos assistindo. Eu acho que é agradecer realmente a oportunidade. A nossa preocupação também está em nos tornarmos, né, uma corporação cada vez mais próxima do nosso público e poder contar para vocês, mostrar para vocês como que também, né, funciona esse trabalho de bastidores, né, para que a gente tenha ali homens que estão aptos a atuar nas ocorrências. Existe todo um trabalho de preparação, um cuidado aqui, né, por parte do nosso comando, de todas as pessoas envolvidas aqui em garantir que nós estejamos bem conosco, que a gente possa ali voltar para as nossas famílias ao final de um dia de trabalho feliz, né, satisfeito por ter feito um bom trabalho. Isso é um trabalho que é feito todos os dias, mesmo quando não tem ocorrência, mesmo quando não tem desastre, a gente está o tempo todo aqui treinando, se preparando, aprimorando tanto na parte técnica, mas também na parte psicológica, pensando também, né, sobre a sensibilidade que a gente precisa ter ao ter contato com outras pessoas, com aquelas vítimas, com os parentes das pessoas que nós atendemos. E certamente é isso que faz quando a gente chega lá na ponta da lança, no momento realmente que todas aquelas competências são cobradas, que isso funcione. E funciona porque é um trabalho de equipe. Quando eu digo que é um trabalho de equipe, não é só um trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros, mas também um trabalho de equipe que envolve a população, que confia na gente, que reconhece o nosso trabalho. A gente está num momento muito difícil, né, para todo o nosso Brasil, em termos dessa pandemia que a gente está vivendo. E eu acho que um aspecto muito importante que a gente pode tirar de lição disso é a gente observar a importância de determinados serviços, não só o serviço, né, de nós do Corpo de Bombeiros que estamos na linha de frente, transportando e atendendo pacientes contaminados, mas também de médicos, enfermeiros, e não somente profissionais de saúde, mas também aquele gari, aquele entregador de aplicativo, aquelas pessoas que fazem a nossa roda girar e a sociedade continuar andando, mesmo no momento de tanta dificuldade. Então, esse cuidado, né, em a gente conseguir olhar para os lados, enxergar pessoas, né, que também vivem dificuldades, mas que apesar de tudo isso, também estão fazendo ali o seu melhor para que tudo aquilo dali ande, acho que nos traz um conforto em perceber que a gente pode superar isso e que a gente pode ter no nosso dia a dia um pensamento cada vez mais coletivo. Quando a gente fala sobre a profissão de ser bombeiro militar, a gente fala muito sobre estar preocupado com o próximo de uma forma genuína e que a gente possa expandir isso, né, não só para determinadas profissões, mas para o nosso dia a dia. É tão bom quando a gente pode sair na rua e pode contar com a educação, com a urbanidade, né, com o carinho de outras pessoas, que a gente possa aproveitar esse momento em que a gente está tão sofrido, né, tão às vezes aí acuado devido a essa questão da pandemia, para se conectar mais com as outras pessoas, né, para fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, sabendo que fazendo dessa forma, certamente a gente está servindo para ajudar várias pessoas. Acho que quem trabalha bem, quem trabalha com amor, independente da área, independente do que faz, da posição hierárquica que tem, certamente faz a diferença significativa na vida de outras pessoas, às vezes de uma maneira que a gente nem imagina. E aqui no Bombeiro é o que a gente tenta fazer todo dia. Se eu, né, durante a minha carreira, eu, algum amigo meu, algum colega meu, a gente conseguir ajudar uma pessoa, para a gente já vai ter valido a pena. Então, quando a gente consegue ajudar várias pessoas ao longo aí dos nossos 30, 35 anos de serviço, acho que essa é a maior satisfação, é o maior retorno, né, o maior presente que a gente pode ter na nossa vida profissional. Maravilha, maravilha. Com certeza ajudam-me muito e vão deixar, né, um legado maravilhoso aí para Minas Gerais, né? E quero também reforçar que o Tenente Pedro Ayrara está representando a corporação como um todo, né, de Minas Gerais como um todo.
é claro que é uma pessoa muito conhecida e muito querida por nossa equipe de recursos humanos também, que você esteve, né, no fechamento de um evento da Associação Brasileira de Recursos Humanos, que foi maravilhoso, aplaudido de pé, enfim. A área, né, tem um carinho enorme por você, né, representando a corporação. Quero deixar isso bem claro, né, que esse nosso encontro é uma formalização de um agradecimento e de uma homenagem, parabenizando toda a corporação de bombeiros militares de Minas Gerais. Né? Claro que na pessoa do Pedro Arrara, mas o agradecimento e a parabenização é para toda a equipe. Agradeço imensamente, vi aqui que várias pessoas mandaram corações, aceno, enfim, várias pessoas aqui se manifestaram. E antes de fechar, só uma pergunta, que eu não coloquei as perguntas abertas aqui, mas pelas perguntas do meu Stories, veio uma que eu gostaria até de dividir aqui, né? Falando da similaridade dos problemas, né, e vivências de gestão de pessoas e Corpo de Bombeiros, veio a pergunta de, num momento de crise, qual que é a palavra de ordem, né? Eu acho que, assim, só para a gente encerrar um pouquinho, qual seria a palavra de ordem, né, num momento de maior pressão, de maior adrenalina, numa crise, qual seria, né, para a corporação, uma palavra de ordem? Olha, acho que a palavra de ordem, em primeiro lugar, é a gente manter a calma. Muitas pessoas, em momento de crise, às vezes elas ficam preocupadas em fazer, em ter uma reação imediata, sem pensar naquilo que elas estão fazendo. Pode parecer até uma dica um pouco óbvia, mas muitas vezes ali, quando, né, dando um exemplo assim rotineiro, né, às vezes a panela começa a pegar fogo ali, tá cheio de óleo ali, a pessoa joga água ali no óleo, se queima toda, e é uma pessoa que ela sabia que ela não poderia jogar água ali no óleo ali, porque ela sabia que aquela reação violenta iria acontecer. Mas às vezes o que faltou para ela não foi o conhecimento, que ela já tinha, não foi a preparação que ela também poderia ter, mas às vezes foi aquele momento onde ela respira fundo, ela para e ela pensa o seguinte, né? O que eu preciso fazer? Porque, né, muitas vezes o conhecimento, a preparação ela já tem, mas às vezes a calma para ela conseguir enxergar isso é fundamental. E aí a gente, né, tem uma outra questão além da calma, a preparação. A gente consegue atuar bem no momento de crise, quando a gente tem essa calma para enxergar o que precisa ser feito, mas quando a gente já se preparou em relação àquilo, né, que é necessário naquele momento. Então, a gente se preparar para a crise antes que a crise aconteça, não só em termos de desastres ocorrentes, mas na sua realidade profissional, você pensar, né, o que de mais grave pode acontecer, como que eu posso me preparar, como que eu posso minimizar esse risco, esse tipo de comportamento que se antecipa, que previne o problema, com certeza é a chave de uma gestão adequada da sua atividade, né, do seu dia a dia, dos riscos que você corre, da sua atividade profissional. Acho que a gente sempre se planejar um pouquinho, pensar um pouquinho no futuro, né, com os pés no presente, pensando o que a gente pode fazer hoje para melhorar isso, certamente auxilia nesse nosso processo. Tá ótimo. Então, tá aí a resposta, é calma. Agradeço imensamente, né, toda a corporação. Espero que tenhamos outras oportunidades de estar em contato, né, com a equipe de gestão de pessoas, recursos humanos, corporação, em momentos alegres, em momentos de celebração. E agradeço imensamente. E fica aqui, né, um agradecimento meu e da Isabela também, a Isabela Sobreira, que participou desse trabalho comigo da empresa Raido. Tá bom? A gente que agradece em nome de todo o Corpo de Bombeiros, né, do comando da instituição, a gente agradece a disponibilidade de você, da Isabela, de toda a equipe que esteve envolvida com isso, e agradece também a participação aí dos nossos espectadores, que gentilmente aí puderam dedicar alguns momentos aí da sua tarde para entender um pouco mais sobre a nossa corporação. Certamente essa confiança, essa torcida e essa sinergia, né, a gente juntando trabalhos que são tão diferentes, mas são tão próximos ao mesmo tempo, que a gente constrói pessoas e, por consequência, uma corporação melhor. Então, o agradecimento é todo nosso e, precisando da gente, a gente está aqui sempre. Muito obrigada, obrigada. Senhor Feldir, senhor aí, ó, não sai esse senhor continua. O senhor fique à vontade aí, né, para deslogar aqui da live, né, agradeço imensamente o seu tempo. E aos poucos, numa próxima, eu falo você com mais frequência. Estou acostumando ainda, mas literalmente é um respeito muito grande, né? Então, ficou difícil sair do senhor aqui. Combinado, gente. E mandar um beijo, assim, não vou nem falar o nome das pessoas, que são tantas pessoas queridas aqui que eu tô vendo que estão nos acompanhando, mandaram mensagens tão bonitas. Às vezes a gente não tem, né, a oportunidade de responder cada uma dessas pessoas individualmente, porque a gente fica na correria aqui, mas que vocês possam ter certeza que cada recadinho desse, cada mensagem dessa,
faz toda a diferença para a gente e é isso que nos fortalece aí nesses momentos de dificuldade que a gente está vivendo, viu? Recebam aí o nosso afago, o abraço da nossa corporação, meu e de todos os meus colegas aqui, assim, com imensa felicidade, assim, com imensa verdade, porque a gente trabalha todos os dias, certamente é por vocês, é por cada cidadão aí que recebe nosso atendimento. Um beijo bem grande aí, fiquem com Deus. Obrigada, um grande beijo, obrigada. Pessoal, eu continuo aqui, né? Eu agradeço imensamente a participação de vocês, principalmente, né, os que ainda não me conheciam, que entraram, né, em função de ser com o Tenente Pedro Ayrara, que realmente é uma pessoa fantástica. Eu sou Heloísa Junqueira, trabalho com gestão de pessoas e aproveito aqui, né, esses minutos finais para contar para vocês que eu tenho um curso em que sintonia, né, com essas conversas aqui que a gente acabou de ter, falando especificamente de conexões, relacionamento, abordagem bem humana, da gente resgatar a nossa essência como profissionais de gestão de pessoas. Esse curso chama justamente Humanos, Não Recursos. É um curso que já está disponível, para quem tiver interesse em conhecer, está no Instagram, na bio do meu Instagram tem o link. E eu gostaria muito, né, de convidá-los a conhecer esse curso, compartilhar com pessoas da área. É uma atividade online, virtual, em que tem aulas gravadas com temas de transformação digital, competências técnicas aplicáveis a recursos humanos, competências de consultoria, que é bem o que a gente falou de ter um método de trabalho, de ter formas de atuar. E, claro, o principal da nossa área de atuação é sintonia com as pessoas, é conexão e relacionamento. São os pilares da nossa atuação em gestão de pessoas. 3 competências que são as essenciais. Competências técnicas, de relacionamento e de consultoria, que são os métodos de trabalho. Então, eu convido vocês a conhecer esse meu curso. As inscrições estão abertas até dia 10 de setembro, então essa turma, a gente está com inscrições abertas desde hoje até o dia 10. Então, espero tê-los aí, né, falando sobre a humanização e gestão de pessoas nesse meu curso. E tivemos também a participação do Lucas da Ideia Clara. Eu acho que é muito legal mostrar esse trabalho de facilitação gráfica. Enquanto a gente foi conversando, o Lucas da Ideia Clara ia fazendo alguns registros visuais, registros afetivos dessa nossa conversa. É uma ilustração, né, dessas conversas que aconteceram aqui. Vou encerrando então. Muito obrigada a vocês.